Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Fala aqui o professor Ivan Jardim, esse é o canal da R2FT. Hoje é o nosso segundo webinar da nossa série sobre o Covid-19. Hoje nós trazemos a nossa amiga nutricionista Renata Safiotti, de São Paulo, e o Marcelo Dias Camargo, meu colega aqui de Porto Alegre, para nós discutirmos um assunto interessante que diz respeito à nossa imunidade, tem a ver com a nossa imunidade, que é a questão da desnutrição. Qual é a relação que existe entre desnutrição e a pandemia do Covid-19? Primeiro vamos fazer uma imaginação, uma experiência mental seguinte, né? Qual é a primeira figura, qual é a primeira palavra, a primeira imagem que vem à cabeça de vocês quando a gente fala em desnutrição? O que vocês... Primeira coisa que vem à mente quando a gente fala em desnutrição, a palavra desnutrição, o que vem à mente de vocês? Está com vocês a palavra. Gente? Está com vocês a palavra. Certo. Bom, pensando no geral, né? Quando a gente fala assim, tal pessoa está desnutrida, uma criança em desnutrição, a imagem que a gente tem é de uma pessoa bem magrinha, que você só vê os ossos ali, que a gente brinca que é o pele e osso, né? É que a gente tem essa sensação não, é o que a gente vê na desnutrição, né? Perfeito. Então, é o básico, assim, vamos dizer assim. E tu, Marcelo, qual é a figura que te vem à mente quando a gente fala desnutrição? Bom, eu preciso reportar uma situação que, historicamente, né, sempre que eu escuto essa palavra desnutrição, eu me remoto que o Brasil é um país de desnutridos. E, como tal, sem crise, o Brasil, historicamente, é conhecido como um país de desnutridos. Com a crise, essa disfunção, essa doença, ela acaba tendo um impacto muito maior a nível nacional, né? A desnutrição, para mim, ela tem um cunho muito mais da questão social, da questão ligada muito mais ao próximo, onde você vê pessoas indo ao banco para retirar R$600 para poder comprar um pouco de comida e poder, assim, alimentar os seus familiares. Então, a desnutrição, para mim, quando eu escuto, ela me remota muito mais a essa questão social, que é um problema muito antigo e profundo e crônico na nossa sociedade. Perfeito. Bom, eu preparei uma mini apresentação aqui, são só 7 slides, para a gente dar uma contextualizada na nossa discussão, que eu vou botar agora para vocês aqui em tela cheia. Esse aqui, ó. Vamos lá. Vocês estão vendo aí? O que vocês estão vendo? Sim. Estão vendo aí o slide? Então, esse slide aí é um slide do começo de março, está bem desatualizado, tá? Mas, enfim, a ideia desse slide simplesmente é contextualizar qual é o perfil dos óbitos, assim, predominante. Claro, gente jovem também está morrendo, né? Mas qual é o perfil dos óbitos, em geral, das pessoas que estão complicando o quadro do Covid-19? Geralmente são homens, na sua predominância, homens com 60 anos ou mais, e que apresentam comorbidades. Essas comorbidades, elas complicam a evolução, porque elas são doenças pré-existentes e que, pelo tempo que elas vêm minando o sistema imunológico dessa pessoa, essa pessoa quando chega ali com 60, 65, 70, 75 anos, ela já se encontra com o sistema imunológico debilitado. O que debilita, essa debilitação torna a evolução do Covid-19 complicada, podendo levar a óbito. E dentre as comorbidades, a que nós vamos nos focar aqui é a obesidade, né? Ou seja, já existem alguns trabalhos que estão sendo publicados que mostram que as pessoas, todas as pessoas, ou a maioria dessas pessoas, elas apresentam um IMC acima de 30. Né? O que é o índice de massa corporal? Né? Renata, tu poderia nos explicar melhor isso?
Claro. O IMC, o IMC que é conhecido como IMC, o Índice de Massa Corporal, nada mais é do que o peso pela altura. É uma forma não individualizada de conseguir identificar o estado nutricional. Então, o IMC é usado mais para a gente conseguir identificar sobrepeso e obesidade em populações, mas quando a gente trata o indivíduo, o IMC ele não é considerado, tá? A gente usa percentual de gordura para dar o diagnóstico nutricional para ele, se ele está em sobrepeso ou obesidade. Mas o IMC acaba sendo usado como uma ferramenta para avaliar populações. Epidemiologicamente falando, né? Então, nesse slidezinho aqui, ó, a gente vê que o umbral aqui é em torno de 30, né? 30 é o ponto que a gente tem que evitar, a gente tem que ficar abaixo de 30. Nesse outro slide aqui, a gente vê, nessa matéria de 2017 da Nature, que cerca de 2 bilhões de pessoas no planeta encontram-se em estado de obesidade, ou seja, com IMC acima de 30. Nesse outro slide aqui, a gente vê essa prevalência da obesidade em todo o mundo. Então, observa-se que na maior parte, principalmente nos Estados Unidos aqui, o IMC acima de 30 é muito, muito predominante, com uma porcentagem da população acima de 20%, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então, deixa eu sair agora aqui de tela cheia e voltar aqui para vocês. Então, essa questão da desnutrição, que é o tema do nosso trabalho de hoje, não quer dizer exatamente a questão do magrinho, né? A questão do excesso de peso, essas pessoas que estão com excesso de peso, elas estão com excesso de peso, mas elas não estão bem nutridas. E é isso que a gente quer dar uma explorada melhor hoje na nossa palestra. Então, essa é a primeira questão, né? É definir o que é desnutrição, né? E aí eu passo a bola aqui para a Renata. Tá, vamos lá. Na verdade, a gente tem a desnutrição energético-proteica, que pode vir nessas pessoas em que eu falei para vocês, né? Que são pessoas bem magrinhas, que não comem, né? Que estão em alguma situação que não leva que não conseguem se alimentar. Mas nós temos também a desnutrição no obeso. O que as pessoas estranham, mas espera aí, a pessoa não está acima do peso, como que ela está desnutrida? Me explica isso melhor. Qual que é a explicação? A alimentação inadequada. Então, eu posso ter um excesso de peso, mas eu não tenho quantidades suficientes de vitaminas e minerais e muitas vezes proteínas no meu corpo. Então, eu me alimento de pão, coxinha, doces, refrigerantes, que não tem nenhum valor nutricional, né? São de baixa qualidade nutricional, que tem um alto valor calórico, me fazem ganhar peso, mas não nutrem o meu corpo. Eu não consigo ter quantidades o suficientes dessas vitaminas e minerais para que as funções do meu corpo funcionem bem, inclusive sistema imunológico. Perfeito, é exatamente essa questão. E tu, Marcelo, o que tu considera, então, como é que tu enxerga a desnutrição nesse contexto aí da pandemia? É que tu tá... Agora, assim, além desse caso clássico, né, dessas duas imagens que a gente tem quando a gente fala em nutrição, naquela pessoa muito magra, que não se alimenta, como a Renata bem apontou, e também tem aquela nutrição nos obesos, né? Ou seja, são pessoas que estão com sobrepeso, mas que eles não têm ao longo do seu dia a dia uma alimentação adequada com relação aos nutrientes necessários para ter uma qualidade de vida alimentar ideal. Com relação à pandemia, existem outra questão que está muito forte, que acaba impactando diretamente nessa questão. A primeira questão que eu abordo é com relação à mudança de rotina. Como as pessoas mudaram muito a sua rotina de vida, isso também acabou impactando muito na sua rotina alimentar.
que você, tendo uma alteração na sua rotina alimentar, você corre o risco também de começar a ter uma má alimentação. E eu agrego também uma outra informação, que é o medo do novo, o medo do desconhecido. Então, como nós mudamos a nossa rotina de dia e, consequentemente, muitos de nós também tiveram uma mudança de rotina de hábitos alimentares, ainda há a questão também do medo do novo, do medo do desconhecido, onde as pessoas, em um momento de encarar algo desconhecido, como é um vírus, como é um risco, as pessoas também têm uma alteração na sua parte psicológica que também acaba interferindo diretamente também no seu hábito alimentar. Então, se nós observarmos, nós temos um tripé aqui, né? É o tripé da mudança de hábito, o tripé do medo do desconhecido, onde as pessoas aumentam o seu grau de ansiedade. E tem uma outra parte do tripé que eu não comentei inicialmente, vou comentar agora também, que é pelo fato de estar em casa, elas também reduzem o seu gasto energético diário. Elas reduzem sua prática de exercício físico diário. Então, esse tripé nocivo, esse tripé, ele pode acabar contribuindo para um aumento de uma desnutrição que pode estar relacionada diretamente também com um aumento, né, que pode levar também uma obesidade. Perfeito. Então, a figura que eu queria montar aqui com vocês é correlacionar essa catástrofe, essa epidemia, essa quantidade imensa de óbitos que estão ocorrendo ao redor do mundo, com essa condição específica, essa comorbidade específica, que é a obesidade, o IMC acima de 30, que é um fator tremendo de risco. Agora, vamos tentar entrar um pouquinho mais a fundo na questão técnica da ligação, do link bioquímico entre a obesidade e a questão imunológica. Deixa eu voltar ali para o meu screen aqui, deixa eu ver uma coisa. Cadê? Tá aqui. Então, nesse slide aqui, a gente vê as consequências da obesidade, né? Então, a gente vê uma série de problemas, tipo com relação à deficiência de vitaminas, vitamina D3, que é muito importante, né? Porque todas as células do sistema imunológico, elas têm receptores para essa vitamina aqui. Então, a falta de exposição ao sol, a cor negra da pele também dificulta a taxa de síntese de vitamina D. O excesso de gordura, ela aumenta a resistência à insulina, né? E, fundamentalmente, os hormônios estressores, né? E essa aqui que é a grande parada, né, para nós. E esses hormônios estressores, então, ao longo do tempo, causam uma inflamação crônica e subclínica, né? Uma inflamação fraquinha que a pessoa não se dá conta, mas que isso vai minando o sistema imunológico dela com todas essas comorbidades que fazem parte do quadro da Covid-19, da resistência à insulina, a hipertensão arterial, as doenças cardiovasculares, o diabetes e, finalmente, as doenças respiratórias. Todas essas doenças comorbidades aqui fazem parte das comorbidades que afetam a evolução do Covid-19 e estão relacionadas à deficiência imunológica. Deixa eu tirar agora daqui, vamos voltar para o nosso... E aí, passa a bola então agora para a Renata, para ela explicar melhor para nós essa questão do link bioquímico ali, dos hormônios com a obesidade. Como é que funciona melhor isso aí, Renata? Na verdade, assim, a obesidade, nós consideramos ela uma doença multifatorial, né? Então, não temos uma causa específica para ela. Pode ser uma alta ingestão alimentar, uma inatividade física, uma questão ambiental, social, psicológica. Então, tem muita coisa envolvida. Mas a partir do momento em que a pessoa ela tem o excesso de gordura corporal, eu vou explicar como eu costumo explicar para os meus pacientes aqui. O tecido adiposo, ele não é simplesmente algo que incomoda na roupa.
Então eu coloco ali uma roupa, não fica bom, não é só assim que eu tenho que olhar, né? Eu não posso olhar o lado estético dessa situação, mas entender que o tecido adiposo ele é um órgão. Ele é um órgão endócrino. Então o que que ele faz? Ele libera diversas citocinas, ele libera algumas substâncias que aumentam esses processos inflamatórios. Então, é por isso que a obesidade acaba se tornando um fator de risco para essas outras doenças. Então, diabetes, o colesterol, a hipertensão, o câncer. Então, a gente sabe que tudo vai se ligando uma coisa na outra. Então, quando eu tenho um organismo inflamado, né? Então, se eu tenho um excesso de gordura corporal, eu vou ter uma produção maior dessas toxinas e isso vai acontecer o quê? Eu vou ter o meu corpo inflamado o tempo inteiro. E eu tenho atitudes que inflamam ainda mais o meu corpo. Então, vou dar o exemplo do Marcelo. Estamos em casa, estamos mais ansiosos, a comida acaba virando o conforto. Então, o que a gente faz? Come mais. Né? Então eu como mais alimentos confortáveis, eu como alimentos mais calóricos e o excesso de alimentação, né? O excesso de comida, o excesso de calorias levam também a um aumento do processo inflamatório. Então eu tenho mais uma questão aí. Não faço exercício, porque eu tô em casa, eu tô chateado com tudo que tá acontecendo, eu perdi a vontade de tudo, eu fico sedentário. E aí, o que acontece? Eu aumento o meu processo inflamatório. A partir desse momento, eu preciso olhar para essa pessoa como uma pessoa, vamos dizer assim, fraca. O corpo dela não tem energia, não tem nutriente, não tem condição de dar um bom desfecho quando existe uma contaminação. Então, acaba que a obesidade acaba entrando como um fator de risco para o Covid, no desfecho do Covid, exatamente por uma das razões, né? O corpo não tem condição, né? Eu não tenho condição de lutar contra aquilo. Eu não tenho nutriente, eu não tenho energia o suficiente para isso. Eu tô estressado com os meus hormônios, então eu tenho um cortisol alto, eu tenho uma resistência à insulina, não tô dormindo bem, né? Porque eu tô com insônia, e aí a gente entra naquele ciclo e a pessoa não tem força, vamos dizer assim, né? Vamos dar um exemplo claro. O sistema imunológico dela não tem condição de dar um bom desfecho para aquilo, tá? Então, é uma forma, assim, de conseguir explicar de uma forma leiga o quanto que o excesso de gordura, ali o tecido adiposo, vai influenciar no todo, né, na saúde no geral. E o quanto que isso atrapalha até mesmo as nossas escolhas. Fica cada vez mais difícil fazer boas escolhas. Exatamente. E tu trouxeste uma coisa muito importante, que é o aspecto emocional, né? Eu vejo assim, na minha prática clínica, eu vejo o quão difícil é a questão emocional das pessoas lidar com a comida, né? Tem as pessoas estão tristes, comem, estão estressadas, comem, né? Então é uma coisa totalmente não técnica, né? A gente tenta dar uma orientação, mas é difícil, né? É difícil as pessoas e nessa situação de confinamento, as questões emocionais elas se exacerbam ainda mais, né? Fica mais evidente isso aí. E aí também vai ao encontro do que o Marcelo está falando aqui, né? Falou aqui sobre o confinamento, enfim, das consequências. Bom, gente, eu tenho aqui uma colinha, né? Fiz uma colinha aqui do nosso tema aqui. Já vimos agora a função imunológica, vamos para a terceira parte, que é o antídoto. O antídoto a esse problema, né? Como proceder para melhorar a função imune. Então, a gente sabe, então, que existe uma dependência visceral entre como você se alimenta e a função imunológica. Também a gente sabe que não dá para ter um super sistema imunológico, até porque isso não é uma coisa boa, né? Ter um sistema imunológico hiperreativo é um problemão, né? Porque as doenças autoimunes estão aí para nos mostrar isso, né? Mas, então, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente, através de certos cuidados, certas atitudes, manter a nossa função imunológica na plena capacidade.
a máxima capacidade, nada acima. Não existe função suprafisiológica. Isso não existe e não interessa. Mas nós podemos manter na capacidade plena. E se nós descuidarmos de certas coisas, essa capacidade imunológica pode sim ser reduzida. Então, agora vamos para a etapa então do antídoto, né? O que a gente precisa fazer para manter a nossa função imunológica a pleno? Marcelo, o que tu terias aí para colocar para nós? Bom, até agora, até o presente momento do nosso encontro de hoje, a gente vem discutindo muito o espiral, né? O espiral para baixo, né? Que nem a Renata comentou, a gente fica ansioso, a gente come mais errado, a gente se mexe menos, gasta menos caloria, pratica menos exercício, e aí você dorme mal porque você não está dentro da sua rotina normal de vida, então, ou seja, Sono. tudo vai, né, fazendo aquele espiral negativo, você vai cada vez piorando os seus hábitos. Bom, aqui que nós temos que propor agora uma reação a esse espiral negativo e produzir uma espiral positivo, que nos leve para cima. Então, primeiro fator, no meu ponto de vista, é a gente estipular de novo uma coisa que é fundamental para o sucesso do ser humano como um todo, que chama-se rotina. Exato. Nós precisamos estabelecer ou retomar os nossos hábitos. E, de preferência, os nossos hábitos que são hábitos saudáveis. Né? Ou seja, procurar acordar mais para dormir mais cedo. E aí, consequentemente, a gente estabiliza o sono. Praticar uma atividade física. Cuidar dos hábitos alimentares. Estipular horário para as refeições. Ou seja, construir novamente uma rotina que até então nós havíamos, né? Nós tínhamos uma rotina que foi nos roubada, essa rotina. Então, quanto mais próximo de uma rotina nós pudermos voltar, mais fácil fica um processo de construção de uma espiral positivo. Ah. Perfeito. Aí deixa eu dar um depoimento pessoal de como é que foi para mim a questão da pandemia, né? Que a princípio eu me senti assim, tá andando e de repente te tiram o chão, tu cai, né? Uma coisa horrorosa, a sensação de pânico que eu tive nos primeiros dias, assim, foi muito ruim. Mas depois eu fui me adaptando à coisa. E vocês querem saber de uma coisa? Hoje eu tenho uma visão otimista e boa da pandemia. A pandemia me trouxe algumas coisas muito boas. Quer ver uma coisa, Marcelo? É a primeira vez em muitos anos que eu voltei a correr. Eu não estava correndo, eu só pedalava. Sim, eu me lembro. Né? Só pedalava. E agora, como eu não estou indo na academia, não fui mais na academia, né? Eu estou atendendo só remotamente. E eu disse assim, bom, vou começar a fazer uma corrida, vou começar a voltar a correr. E eu voltei a correr. Fazendo exercício ao ar livre, tomando sol. Entendeu? Então, teve coisas boas na pandemia para mim, para minha rotina. Foi bem interessante. Outra coisa que eu aprendi, estou trabalhando, é marketing digital. Então, estou com mais tempo, então estou estudando marketing digital, estou fazendo meu site. Então, a gente tem que se adaptar e tentar tirar uma boa coisa, uma boa experiência dessa situação aí. É assim que tem sido para mim. Tu tocaste numa questão muito importante, Ivan, que é o seguinte: definitivamente, nós não podemos, ao final de todo esse processo, sairmos imunes desse processo todo. Nós devemos aprender, nós precisamos nos reinventar e nós precisamos crescer muito em função desse processo. Nós devemos aprender, tirar nossas lições, né? Para quê? Para a gente possa ser um ser humano melhor. Eu vejo assim, eu acho que nós devemos sair diferentes desse processo, nós devemos sair melhores desse processo, né? Bom, a gente pode se aproximar mais da nossa família, que bom, então vamos procurar manter essa aproximação familiar. Nós conseguimos retomar algumas atividades que a gente não vinha desenvolvendo antes, uma leitura, enfim, eu acho que é fundamental a gente sair diferente desse processo, mas sair mais fortalecido desse processo. Renata? Sim, na verdade, vocês estão falando aqui, eu tô voltando
voltando lá pro meio da pandemia, né? Vamos dizer assim, com um mês dela, com uns 20 dias dela. Eu me lembro que nas primeiras semanas, né, na primeira semana, quando tudo aconteceu, eu tive essa mesma sensação. Pânico. Eu me lembro que eu saí daqui do consultório com a decisão de que eu não iria voltar até que fosse permitido. E eu me lembro, assim, que foi horrível. A sensação foi horrível. Aí a gente vai, né? Não, tá bom, já que vai ser assim, vamos tentar fazer o melhor e tudo mais. Enfim. Aí eu comecei os atendimentos online. E o que eu mais fiz foi organizar a rotina. O que eu mais ajudei os meus pacientes foi a colocar a rotina em ordem. Então, assim, com 20 dias mais ou menos de pandemia, as pessoas começaram a voltar, né? Porque antes, não, quando isso passar, eu penso. E aí, quando começamos a ver que não ia passar tão logo, eu comecei a só organizar a rotina. Então, era sentar com a pessoa, então vamos lá. Vamos estipular a hora de acordar, a hora de dormir, hora de comer, hora de tomar banho, de se exercitar. E é a Vamos rotina fazer... que o Marcelo falou, né? A importância Sim. da rotina. E isso, eu tenho um feedback hoje, mais ou menos um mês e pouco depois, das pessoas falando que se não tivesse sido isso, muito provavelmente elas teriam enlouquecido, né? Eu cheguei a fazer grupos com pacientes minhas para ajudá-las nesse processo também, assim, de criar rotina. Então, sempre a gente foi colocando uma meditação dentro do processo, receitas diferentes, já que a cozinha virou um lugar importante da casa de novo, dentro da pandemia, que também fez muita diferença, né? Então, eu poderia ficar horas lendo para vocês os depoimentos de... Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de eu não estou acreditando que eu sinto falta de comer legumes no almoço, simplesmente porque a pessoa teve tempo de preparar o legume de uma forma gostosa. Então, o quanto que... E assim, ter a ideia, né, ter a receita, o quanto que isso fez diferença também. Então, o criar a rotina faz muita falta e ele é muito importante. Mas eu queria até, enquanto vocês estavam falando também, eu estava pensando nisso, dos fatores emocionais, que durante a pandemia os nossos problemas, o nosso comer disfuncional, o nosso comer emocional, ele está muito mais forte. Por quê? Porque as pessoas, a maioria das pessoas, elas veem na comida um refúgio, mas não sabem disso. Tá? Tem aquele estereótipo na cabeça, não, eu gosto de comer, não, é que eu não tenho controle mesmo, não, eu sou assim mesmo, não, é que eu não consigo comer menos, porque eu sou incapaz. Mas, na verdade, o que as pessoas elas não estão enxergando é que a comida, neste momento, se tornou o maior prazer que nós temos. Então, eu não posso sair, eu não posso trabalhar, eu não posso ver minha família, eu perdi, muitas pessoas perderam o dinheiro, né? Perderam ali o financeiro. Tá, e o que eu posso fazer por mim agora? Comer. Então, isso ficou muito escancarado, né, na vida das pessoas, muito escancarado. E a gente precisa falar sobre isso, né? Então, o fator emocional, ele tá dentro do espiral para cima. Né? Então, a pessoa ter consciência e entender o porquê que ela está comendo, o porquê que ela está escolhendo determinado tipo de alimento, o que ela está sentindo e assumir esse sentimento, né? E tentar encontrar outras formas. Então, será que se eu não for para academia não, será que se eu não puder fazer um exercício em casa? Porque assim, em São Paulo, pelo menos, a gente não consegue fazer nenhum tipo de atividade ao ar livre. Né? Então, será que se eu pegar um vídeo ali no YouTube e fazer essa aula, fazer 20 minutos de yoga, fazer uma meditação, será que eu não encontro um outro prazer? Né? E as pessoas não sabem disso, elas não enxergam isso. E aí leva comer mais, comer mais. Então, neste momento da pandemia que a gente está, as minhas consultas triplicaram da semana passada para cá. Por quê? Porque as pessoas estão começando a perceber que não dá mais para esperar, né? Que elas ficaram naquela coisa de, eu vou comer, depois eu penso, depois eu penso, depois eu penso. Agora chegou um momento que não dá mais, né? E aí a gente entra com todas essas atitudes, dá essa explicação do quanto que a emoção
do quanto que a comida é importante para que as pessoas se sintam melhor, dar ferramentas para mudar isso e continuar tendo prazer com a comida, só que usando melhores ingredientes, fazendo melhores escolhas, resgatando o prazer da culinária, né, experimentar novos temperos. Então, isso, na realidade de hoje, no que eu estou vendo com os meus pacientes, isso tem feito muita diferença. Isso tem ajudado bastante. Ficar atento aos fatores emocionais envolvidos. Perfeito, Renata, perfeito. Gente, nós estamos chegando com 52 minutos de palestra. Temos o nosso última parte da nossa palestra, que são a questão das suplementações, né? O que realmente ajuda, Renata? Qual é as suplementações que a gente pode usar e com que benefício? Sem falar em quantidade, sem dose, sem nada. Mas só assim, em termos bem gerais e macro, assim, o que ajuda ou pode ajudar na função imunológica, em termos de suplementação? Tá. Vitamina D, como já foi falado, então muitas vezes até doses profiláticas estão sendo usadas, né, doses baixas, usadas com frequência. O zinco, sem sombra de dúvidas, nós temos bons estudos, bons resultados com síndromes respiratórias, né, não necessariamente com o Covid em si, mas... E fonte de zinco natural, assim, sem ser suplementação, sem ser o zinco quelado aquele, mas quais são os alimentos que têm zinco? Alimentos de origem animal e semente de girassol, semente de abóbora. Então, assim, semente de girassol e semente de abóbora é o que abre o sistema imunológico hoje, porque elas são muito ricas em minerais, né? Elas têm o zinco, elas contêm ferro, elas contêm gorduras insaturadas, fibras, são baratas, são versáteis, então vale muito a pena ter. Dá para vegetariano, dá para vegano, dá para todo mundo. Então é um tipo de alimento que vale muito a pena ter na alimentação. Outro nutriente que ficou muito em alta nesse momento é o selênio. Então, o selênio que a gente tem nas castanhas, né, nas oleaginosas no geral. Então, ele está sendo muito falado agora também por ajudar a reduzir os sintomas de crises respiratórias também. Então, colocar ali as castanhas todos os dias na alimentação ajuda demais já aumentar os níveis de selênio na alimentação. Nós temos a vitamina A, que sempre foi e sempre será importantíssima para o nosso sistema imunológico. Então, desde quando a mulher está grávida, desde quando estamos na barriga da mãe, a vitamina A é extremamente importante, agora não vai ser diferente. Então, fontes de vitamina A, nós temos os alimentos vermelhos, laranjas, amarelos, são ricos em vitamina A. Carotenoides. Isso. Então, também colocar eles na alimentação. A vitamina C, ela tá dentro, né, também do nosso sistema antioxidante. Então, ela se torna importante para o cuidado do sistema imunológico, mas ao contrário do que todo mundo pensava, não é só ela, né? Ela sozinha, coitadinha, ela não consegue fazer muita coisa pelo nosso sistema imunológico. Então, mas ela também é importante, ela entra na jogada ali do Covid, né? Eu gosto muito de trabalhar o whey protein para melhora de imunidade, por conta dos aminoácidos que ele tem, de toda a composição dele em si, né? Até mesmo por ser um alimento proteico, ele ajuda bastante. Então, sem medo do whey protein também como parte da alimentação, né? Ele não precisa entrar nem como substituto de refeição e nem como suplemento, ele consegue fazer parte ali numa preparação, numa bebida, numa vitamina, ajuda bastante também o sistema imune. Tem sido falado bastante também sobre a N-acetilcisteína, né? Que difícil que eu acho falar esse suplemento. Então, temos ele como um suplemento mesmo, nesse caso, sendo colocado em fórmulas para quando as pessoas começam a apresentar os sintomas, ou como prevenção também. Ele também tem sido... Acetilcisteína não é um produto de remédio para expectoração? Tem na expectoração? Isso. Né? Isso.
Então, ele é um suplemento, né? Você consegue comprar ele, assim, fácil, né? Só que tem que tomar muito cuidado com as doses também. Então, ele é só um comentário, assim, que ele costuma entrar dentro das prescrições, né? De suplemento mesmo. Probióticos. Eu gosto muito. Cuidar do intestino é cuidar do corpo inteiro, né? Então, é cuidar da emoção, é cuidar do sistema imune, é cuidar da absorção dos nutrientes. Então, se torna muito importante tanto o consumo de alimentos fermentados, né? Então, o iogurte também faz muita diferença. Quem tem acesso ao kombucha, ao kefir, é legal fazer esse consumo frequente, aproveitar que temos mais tempo para cuidar dos bichinhos e cuidar deles mesmo ali, usar ou fazer a suplementação mesmo, se for necessário, sem esquecer de alimentá-los, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Existiria ou existe alguma diferença na eficiência entre você fazer a suplementação de probióticos na forma líquida ou na forma de comprimidos? Por exemplo, pega 40 bilhões e 40 bilhões de bífidos ali da mesma bactéria. Faz diferença se tu tomar, que tem aquele produtinho que a gente compra no supermercado, né? Eu não vou fazer propaganda grátis aqui para eles, mas todo mundo sabe qual é que é. E tem o que você manipula, né? Tem diferença nisso? É o casei, na verdade, né? Que tem ali. Então, a grande questão é como que esses lactobacilos vão chegar. Eles estão vivos ou nós temos um cemitério de lactobacilos dentro do potinho? Isso é um ponto importante, né? Porque eles são dependentes de temperatura. Então, será que desde o momento que o potinho saiu da fábrica, que chegou no mercado, que chegou na sua casa, será que eles estão vivos ainda? Então, dentro de um tratamento mesmo, eu indicaria a suplementação de cápsula. Para garantir. Fazer manipulado. Tá certo. Ou então, que a grande parcela de pessoas estão conseguindo fazer nesse período agora, é você criar em casa, como a Renata comentou até inicialmente ali, você pode ter a sua produção caseira e ali você está adquirindo e consumindo um produto de extrema qualidade, sabendo que todos eles estão íntegros, vivos ali, que vão produzir todo aquele benefício que a gente precisa. Sim, isso é... Bom, das suplementações, o que faltou a gente falar é da glutamina. Porque tem um pessoal que acredita que a glutamina faz alguma diferença, e eu andei pesquisando e a conclusão que eu cheguei foi a seguinte, que a glutamina não vai fazer muita ou nenhuma diferença na maioria das vezes. Faria alguma diferença quando uma pessoa faz um trabalho aeróbico de altíssima demanda, assim, né? Muita resistência, ou seja, o cara fica depletado, quase overreaching ou overtraining, e aí a glutamina, por causa, teria havido, né, uma depleção das reservas naturais de glutamina, porque é um aminoácido muito abundante, né, mas que vai ser mobilizado numa atividade aeróbica de longa duração, né, tipo maratonas ou ultramaratonas. Qual é a tua posição com relação à glutamina, então? Vamos lá. Nas condições em que a glutamina é um aminoácido condicionalmente essencial, que é no caso de exercícios intensos e de longa duração, eu sou a favor? Claro, né? A gente vê a diferença mesmo na proteção do atleta do endurance. Mas quando eu falo assim, nossa, vou tomar um shot de glutamina com limão, sei lá, todo dia de manhã ou à noite antes de dormir, isso vai me deixar... Não vai. Mas a glutamina, ela tem um papel muito importante no intestino, né? Então, se o intestino não tá legal, se a gente tem ali uma desbiose, se existe uma questão com o intestino, a glutamina, ela pode surtir um efeito bom. E, indiretamente, por ajudar o intestino, ela pode te ajudar a fortalecer o sistema imune, mas não é ela, tá? Diretamente. É o papel que ela tem para o funcionamento intestinal, tá? Então, é isso que eu penso sobre ela. Tu falaste numa coisa muito importante agora, que é a desbiose intestinal, né? E essa desbiose intestinal, ela está relacionada basicamente com a carga inflamatória da tua dieta ou não, né? Tu acredita,
quer dizer, vamos reformular a pergunta. Antigamente, eu sei que na medicina as pessoas ou eram celíacas ou não celíacas. Ou seja, ou tu é totalmente sensível ao glúten ou não, né? Mas me parece que nos últimos anos a medicina tem feito uma leitura diferente dessa questão, estabelecendo sensibilidades diferenciadas ao glúten. Eu tive um caso de uma aluna minha muito interessante, que eu estava tomando um pau que vocês não imaginam. A mulher tinha dor o tempo inteiro, assim, eu não conseguia baixar o nível de dor dessa mulher. Fazia de tudo e não conseguia arrumar ela. E na época eu tinha uma parceria, tenho aliás uma parceria, que o Dr. Carlos Alberto von Millen estava aqui no Brasil, ele agora está lá no exterior. E esses casos escabrosos assim eu levava lá para o Carlos von Millen, que é um reumatologista. No meu entender, o nosso melhor, talvez um dos melhores reumatologistas do Brasil. E ele fez um monte de exame para ela. Tava tudo certo. Aí no teste para glúten eram 4 imunoglobulinas, né? 3 das 4 imunoglobulinas estavam limítrofe. E uma delas estava 10% acima do máximo. E, no entender dele, essa situação aqui justificava aquele quadro de dor que ela apresentava também. Claro, ela tinha outros sintomas, ela tinha também sintomas, flutuação do peso, o peso variava assim barbaramente, de forma inexplicável, de um dia para o outro, de uma semana para outra, também flutuava muito. Então, como é que tu enxerga essa questão da disbiose assim, e relacionada com o glúten? Tá. Cuidar da integridade intestinal é cuidar da permeabilidade intestinal. Então, se eu tenho uma permeabilidade ruim, vamos dizer assim, eu tenho maiores chances dessas proteínas grandes me trazerem maior sensibilidade àquilo, tanto do glúten quanto da proteína do leite de vaca, né? Uma possibilidade que pode acontecer. Sempre que uma pessoa aparece aqui com uma sensibilidade a determinado componente, a primeira coisa a ser olhada é o intestino. Então, aí cuida com probióticos, com prebióticos. Gosto de usar muitas vezes aloe vera nesses casos, para melhorar a digestão no geral. E usar também a glutamina. Muitas vezes a glutamina acaba fazendo diferença nesse processo. A gente não pode, assim, por mais que nós ainda a gente fica nessa balança, porque profissionais que tiram o glúten são profissionais radicais, mas ao mesmo tempo, porque só quem é celíaco não pode. Mas se você está vendo a individualidade do teu paciente, você está vendo, você fez uma dieta de exclusão, mesmo sem antes de fazer exame, você desconfia de uma coisa, fez uma dieta de exclusão e apresentou melhora, qual que é o problema, né, de você fazer esse tipo de planejamento? Nenhum problema. Então, é claro que a gente quer, né, que o nosso paciente tenha a vida o mais normal possível. Então, poder comer uma pizza a hora que quer, comer um pão francês a hora que quer, mas a base dele vai precisar se transformar numa base que traga bem-estar. Então, o que a gente prefere? Comer um pão francês ou prefere não sentir dor? Qual que onde que tá a tua escolha, né? Então, muitas vezes o não sentir dor costuma ser a escolha principal. Mas se me aparece alguém aqui, nesse caso, o primeiro passo seria cuidar da permeabilidade intestinal com prebiótico, probiótico, glutamina e muitas vezes o aloe vera. Perfeito. Pessoal, nós estamos chegando com 1h05 já de palestra. Marcelo, tu terias mais alguma coisa para colocar? Tem uma questão que eu acho muito importante, que eu já comentei no início, e para ir já em direção ao meu fechamento no nosso encontro de hoje, que é nós, como profissionais da saúde, a gente tem que procurar auxiliar, né, o nosso cliente a tentar buscar os seus hábitos de saúde ideais para que ele possa se restabelecer novamente, né? Aumentar a sua imunidade, enfim, tornar a pessoa mais saudável, né? Sem buscar a saúde como parâmetro.
Entretanto, tem uma questão que me preocupa muito, que é a questão do tempo dessa pandemia, que, ao meu ver, ela vai se estender por mais alguns meses ainda aqui, infelizmente. E isso me deixa muito preocupado, porque eu acredito que as pessoas elas vão continuar desarranjadas, elas vão continuar fora das suas rotinas, elas vão continuar ansiosas, elas vão continuar aumentando de peso e elas vão aumentar profundamente o seu grau de desnutrição. Então, acho que bacana o tema de hoje, eu acho que é importante a gente conversar sobre esse tipo de assunto, porque até para a gente também reavaliar muitas questões nossas e relembrar questões nossas, e de fortalecer nosso papel nesse sentido de que nós precisamos nos empenharmos em melhorar as pessoas, tornar as pessoas mais saudáveis. E tornar as pessoas mais saudáveis, ela implica voltar para suas rotinas e poder superar esse processo que a gente está enfrentando, que é o Covid, que, como eu já disse, ele vai continuar por mais um período e a gente tem que se readequar a essa nova realidade, esse novo momento que nós estamos enfrentando. Procurar aumentar, elevar nossa espiritualidade, elevar nossa imunidade, elevar nossa fé e melhorar nossos hábitos alimentares, de vida, de exercício e botar um novo norte, né? Refazer o nosso norte, refazer nossos objetivos, como o Ivan comentou, né? Se reinventou, descobriu coisas novas. Acho que nós devemos sair desse processo com coisas novas, novos desafios, novas atividades, novos encontros, para buscar uma vida mais feliz e plena. Esse é o meu fechamento por hoje. Excelente, Marcelo. Renata, eu agradeço imensamente pelo teu tempo, pelas tuas explicações. Foi maravilhoso, acho que foi muito agregador para todo mundo. O objetivo desses encontros é auxiliar a população. Nós, como agência de saúde, nós temos, como o Marcelo bem frisou, essa missão eu tenho para nós, assim, eu tenho para mim, e o Marcelo comunga dos mesmos princípios que eu tenho nesse sentido, de que nós somos cuidadores da saúde dos nossos clientes. Então, o objetivo desses encontros é instrumentalizar as pessoas para que elas possam se autogerir da melhor maneira possível, também como o Marcelo falou, porque essa crise ainda não tem data, não tem hora para acabar. A vacina, quando será disponibilizada, vai demorar muito tempo para que nós todos sejamos imunizados. Então, nesse meio tempo, o que a gente tem que fazer? Nós temos que nos cuidar da melhor maneira possível, que é realmente através da criação de uma rotina construtiva. Exercícios diários. Exercícios diários. A gente tem que se mexer diariamente. Não precisa ir na academia. Subam as escadas, caminhem, façam qualquer coisa, mas não fiquem parados na frente do sofá comendo pipoca ou comendo fast food assistindo Netflix. Não dá para ficar fazendo isso o dia todo. Então, é isso, gente, tá? Então, vamos se mexer, vamos nos cuidar. E por mim, está pronta a nossa palestra, está encerrada por aqui. Obrigado, Marcelo, pelo teu tempo. Obrigado pelo convite, Ivan. Renata, muito bom te ver novamente aí, mesmo que seja pela telinha. Em breve estaremos nos encontrando nas aulas. Sim, tomara. Eu que agradeço o convite de vocês também. Acho que falar sobre isso é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer nesse momento mesmo, trazer ferramentas de melhora para a vida das pessoas. Então, muito obrigada. Muito obrigado a vocês, obrigado a todos, uma boa noite, até a próxima. Bom, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. É.